Olá, meus amados em Cristo Jesus, graça e paz a todos vocês que me acompanham neste momento. Eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo por essa presença maravilhosa de todos vocês. E eu também assim agradeço a vocês por me acompanharem, vocês que assistem os meus vídeos, que deixam seus comentários, que deixam seu like. Eu agradeço muito, muito obrigado por todos vocês estarem aqui. Vocês que são abençoados debaixo dessa graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos juntos mais uma vez. Vamos falar uma mensagem aqui muito importante, né? Da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, eu peço em nome de Jesus que você deixe o seu like, por favor. Deixe seu like aí, ó. Inscreva-se nesse canal, tá bom? Ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que eu estarei postando para vocês. Então, meus amados em Cristo Jesus, eu quero que você me acompanhe aqui nessa mensagem de 2 de Coríntios, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? No capítulo 3, é algo importante que vai falar sobre o ministério do Espírito. Que o ministério do Espírito é esse que nós vivemos. Talvez, embora você não entenda, muitos não entendem até hoje, o que é o ministério do Espírito, o que é esse ministério que nós vivemos, essa nova aliança. Essa nova aliança, na graça de Cristo Jesus, veio através do seu sangue derramado. Você entenda que a primeira aliança foi feita através de derramamento de sangue de animais. Abraão, ele repartiu os animais em partes. E Deus, como uma coluna de fogo, passou no meio das partes que Abraão havia feito. E ali firmou-se uma aliança, aliás. Ali firmou-se uma aliança com o homem e Deus. Dali então Deus passou a conviver com os homens, né? Agindo, vivendo, e tendo lá um monte de problemas também, porque o ser humano é difícil de se entender, de se dominar. Então, quando Cristo veio, vindo Cristo, já dizia o apóstolo Paulo, né, que perfeito, sem pecado, ele veio firmar uma nova aliança, ele veio trazer fim à antiga. Né? A vinda de Cristo na terra, entenda uma coisa, a vinda de Cristo na terra, o próprio Deus em espírito se revestiu de carne, né? Primeiramente ele procura uma jovem, uma pessoa, uma mulher que seja virgem, que possa receber o seu filho, e achou Maria. Maria, uma moça, menina, né? Na época dos judeus daquela região, naquele século, né? E depois daquele século, muitos séculos também vinham trazendo aquelas tradições, né, do povo. Porque as meninas eram entregues aos maridos de meninas já, de 8 anos em diante. A partir de 8 anos de idade, as meninas elas eram entregues para seus maridos, né? Eram os pais quem arrumava tudo. O pai ele tinha o poder, o direito sobre o filho, e assim a filha já era preparada para ser o marido de menina, já a partir de 8 anos de idade, né? E ela se tornava noiva, desposada, porque quando a Bíblia fala que Maria era desposada de José, é porque ela não era ainda esposa dele, ela era noiva, ela estava prometida a ele, ele estava levantando um dote, certo? Para que ela pudesse viver com ele como esposa. No entanto, ela era desposada. Desposada quer dizer noiva. Mulher preparada para o casamento, para o marido. Era isso. Então, naquela época, o Espírito Santo veio sobre esta jovem. E ela, moça, menina, engravidou. E José, vendo ela grávida, não entendeu, né? Claro,
Porque naquela época, se a mulher fosse pega em adultério, em flagrante adultério, ela seria apedrejada em praça pública até a morte. Era na lei, era a antiga aliança. Só para você entender, entenda bem como Jesus ele veio na lei. Jesus de Nazaré nasceu debaixo da lei, nascido de mulher. Você pode até acompanhar aqui em Gálatas, certo? Se você quiser entender isso que eu estou falando, eu já falei em outros vídeos, mas aqui em Gálatas também fala. Ó, que fala, Gálatas capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim, ó, o apóstolo Paulo aos Gálatas, ao povo da Galácia, ele fala assim, ó, capítulo 4, versículo 4. Olha só, o nascimento de Cristo foi assim, ó. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Olha só, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus envia seu filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Tá vendo? Por isso que José não teve nojo, ele não quis aceitar a Maria, porque ela estava grávida e ele achava que ela estava grávida de outro homem. Foi preciso que o anjo de Deus, porque naquela época o ministério era de profetas e de anjos, certo? Os anjos administravam, eram mensageiros, né, que traziam, os anjos se revestiam de carne também, e assim ajudava os filhos de Israel, o povo de Deus naquela época. Eles vinham até como matadores, para matar exército, para matar inimigos do povo, ordenados por Deus, porque anjos não têm sentimento, anjos não têm alma, anjos são espíritos, e espírito não tem sentimento, não tem emoções, não sente dor, espírito não sente fraqueza, espírito ele não sente remorsos, emoção, ele não consegue entender o sofrimento de ninguém, porque ele é um espírito. Já a alma, que é o que está dentro de nós, sente dor, remorso, tristeza, arrependimento, ódio, ira, medo, isso é a alma. Então, meus amados, você entenda isso. A antiga aliança, ela vigorou, ela existiu, ela teve poder, ela teve poderio sobre o povo de Israel até Cristo. Jesus Cristo nasce, o Espírito de Deus dentro de um homem, carne. O Espírito de Deus tendo uma experiência carnal, é o que nós temos hoje, certo? Esse Espírito que está dentro de nós, o Espírito Santo de Cristo, ele está tendo uma experiência carnal no ser humano. Os anjos se revestiam de carne e tinham uma experiência carnal. É tanto que até no livro de Enoque, que não tem nessa Bíblia, ele fala muito sobre os anjos. Os anjos que se rebelaram, que vieram ministrar na terra e acabaram desejando as mulheres dos homens. Por quê? Porque as mulheres se banhavam nua nos açudes, nos lagos, nos rios, e eles viram. E assim acabaram se envolvendo com mulheres dos homens e assim tiveram filhos com elas. Como Deus não proveu isso, não aceitou, então Deus os condenou. Eles ficaram presos, né, na escuridão. Deram a ele a morte, até o juízo que teve no ano 70 em Jerusalém. Então, esses são os anjos caídos. Não são diabo, demônio, satanás, que os evangélicos falam de maneira nenhuma. Você pode procurar no livro de Enoque, que não tem nessa Bíblia. Tem na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia judaica, tem fora dessa Bíblia. Como também tem os livros de Matias, Tobias, Macabeus, Judite, o livro da sabedoria, Eclesiásticos. Tudo tem na antiga Bíblia de Jerusalém. A Bíblia judaica, hebraica. Essa Bíblia aqui, ela é adulterada. Essa Bíblia aqui, ela vem agora, ela é renovada. Não tem nada nela. Vários livros foram tirados, principalmente porque muitos foram protestantes. E os protestantes criaram
sua nova linguagem, seu novo gênero, sua nova atitude, seu novo relacionamento com a Bíblia. E isso prejudica muito o ser humano. Porque principalmente os evangélicos, que não têm ideia, não têm sentimento, não conseguem entender a verdade sobre as Escrituras de Cristo. Aí vivem a ser enganados por muitos pastores e bispos. Essa é a verdade. Se você não buscar profundamente o ensinamento e entender que a antiga aliança não existe mais, você vai viver enganado. O povo não entende, o povo não sabe dividir, separar. Não sabe entender que uma aliança é diferente da outra aliança. Uma aliança é uma aliança e outra aliança é outra aliança. Quer dizer, a antiga aliança não existe mais. Eu quero que você entenda isso, que antes de nós existirmos Brasil, antes de existir Europa e América, você tem que entender que a antiga aliança já tinha acabado. Porém, o problema dos religiosos é que desde o ano 70 para cá, principalmente do século V em diante, depois que acaba tudo, no século V para cá, imperadores, reis, bispos da Igreja Católica e muitos outros mais, claro, começaram a criar suas leis dentro de uma igreja maligna, perturbadora, enganadora, que se dizia de Deus cristã, mas trazendo a desgraça para o ser humano, negando Cristo. O intuito do religioso, o intuito da religião é fazer com que a humanidade na terra negue Jesus. Rejeite o sacrifício de Jesus, levando pessoas a adorar santos como Maria, José, adorar São Pedro, adorar Santa Maria, Rita de Cássia, não sei o que do Luzeiro e um monte de santa. Eles criaram muito tipo de santos, santas e tanta coisa que o povo esquece que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele sacrificou sua vida por você. O povo se esquece da nova aliança, o povo não vive a nova aliança, o povo vive a antiga, é o que a religião traz. A religião traz à tona a malignidade de uma antiga aliança que servia de condenação e morte somente para o povo judeu. Somente para o povo de Israel, não tinha nada a ver com outras nações. Mas o povo não entende hoje. Então, vindo Cristo, ele trouxe então a nova aliança. Ele trouxe a nova aliança. Cristo, ele trouxe o ministério do Espírito. E esse ministério, ele é magnífico. Não tem lei. É o ministério do Espírito Santo. Sem os mandamentos, sem as condenações da lei antiga, da antiga aliança. Você precisa entender isso. Cristo nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei, veio cumprir a lei. Você pode ver, ele cumpriu a lei. Quando ele morre na cruz, ele diz: está consumado. Ali ele pôs fim à lei. A lei de condenação e morte, certo? E trouxe para nós hoje, para sempre, a lei do Espírito de vida. Romanos capítulo 8 fala sobre isso. A lei do Espírito de vida que nos resgatou, que nos tirou da lei da morte e da condenação. Então, meus amados, essa é a nova aliança. Essa é a nova aliança que estamos vivendo hoje. Essa é a nova aliança no sangue de Cristo. A antiga não existe, mas infelizmente, por causa do protestantismo de Martin Lutero em Alemanha, infelizmente, as igrejas evangélicas adotaram o mesmo costume deles. Meus amados, o que ele protestou mudou alguma coisa, mas continua a mesma religiosidade contra Cristo, praticando as mesmas oblações e doutrinas que não tem nada a ver com o evangelho da graça. Esse evangelho da graça hoje pregado ficou escondido, camuflado, ficou reservado há muito tempo. Você não entendia, eu não entendia. Quando eu vivia escravo do sistema religioso evangélico, eu nunca entendi o que estava na Bíblia. Eu tinha o tempo todo, você tem o tempo todo, mas você nunca entendeu. Estava o tempo todo ao nosso alcance, porém, não entendíamos nada.
Essa é a verdade. Esse evangelho aqui sempre esteve nessa Bíblia, mas nós não entendíamos. Mas nós não conseguíamos ver por causa que os nossos olhos eram tapados pelo véu. O véu da antiga aliança, o véu de Moisés, o véu que fazia com que os discípulos e os judeus não reconhecessem Cristo como Filho de Deus. É tanto que eles falam, mas mestre, nos mostra o Pai. E Jesus fala o quê? Há quanto tempo estou convosco? E vocês pedem para me mostrar o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Mas eles não conseguiam ver por causa do véu. O véu da religião, da lei de Moisés. Que eles estavam debaixo da lei, vivendo a lei. Eles ainda obedeciam à lei. Ali não tinha ainda o Espírito Santo da nova aliança. E aí eles eram condenados e mortos. Como hoje, muitas pessoas estão sendo condenadas e estão sendo mortas por causa da lei que eles querem insistir em viver. Entenda comigo aqui o que é nova aliança e o que era antiga aliança. Vamos lá. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Vamos lá. Olha só. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra. Olha só, ele fala que assim, ó, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra. Que letra? Muitos pastores dizem que a letra que eles falam é essa letra aqui da Bíblia. Não é essa letra da Bíblia. A letra que Paulo está falando era as tábuas. Entendeu? Eram as tábuas da antiga aliança, da lei. Gravados em tábuas de pedra. Eram aquelas letras ali que matavam o povo. O que estava escrito. Porque lá dizia, não adulterarás, não matarás, não levantarás falso testemunho, não farás isso, não farás aquilo, não pode entrar não sei o que, não pode pegar não sei o que. Era muita lei. Entenda bem, eram muitos mandamentos, muitos preceitos. Eram 613. E o povo não conseguia cumprir. E o povo vivia o tempo todo tropeçando, transgredindo a lei. A transgressão da lei era o pecado. E só havia o pecado por causa da lei. Sem a lei está morto o pecado. Como hoje, nós não pecamos aos olhos do Altíssimo porque a lei não existe mais. Nós erramos na carne. Nós praticamos as obras da carne que nos prejudica. E não prejudica Deus. O pecado da lei prejudicava a Deus. Por quê? Porque a lei estava ali para ser cumprida. E quando não se cumpre a lei, os magistrados e os líderes é que são o quê? Atingidos, aplicando-lhes a condenação. Não é assim na lei do país? É assim. Assim também era a lei de Moisés. Quando as pessoas não cumpriam, que transgrediam, estava atingindo o próprio Deus que estabeleceu a lei. Entende agora? Mas sem a lei, não tem estabelecedor, não tem ministro da lei, não tem ministro daquilo, então não tem como você transgredir, nem tão pouco, mas atingir o nosso Senhor, porque não tem mais lei. A lei hoje é do Espírito de vida. O que tu fazes de errado na tua carne prejudica tu mesmo. Você mesmo vai sofrer os danos. Não prejudica em nada a Deus, mas na antiga aliança, o que você fazia de mal, tanto te prejudicava como prejudicava o próprio Deus. E isso era condenável. Entenda? Olha só. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito é que dá vida. Por que o Espírito dá vida? Porque essa é a nossa lei. A lei do Espírito de vida. A letra mata. Quando se fala que a letra mata, não é a letra da Bíblia. Muitos dizem, eu leio a Bíblia inteira. Aí muitos pastores falam, veja aí que tem muitos crentes doidos, crente maluco, crente falando besteira. Por quê? Porque lê a Bíblia toda, mas não entende nada, não entende o Espírito. É a letra está matando. Não é nada disso. Não é essa letra aqui que mata, que Paulo está falando. Não é letra aqui, não tem espírito aqui de Bíblia, não. É mentira.
A letra que Paulo fala aqui que matava era a letra da antiga aliança, das tábuas que eram escritas, aquelas letras ali que condenavam o povo. Não essa letra aqui dessa Bíblia, não, nada a ver uma coisa com a outra. Aqui não tem tábua de testamento, aqui tem? Não tem tábuas. Aqui não tem letras. Tem aqui dos mandamentos, tem? Não tem. Então, ponto, era a letra dos mandamentos da lei, dos 613 que Paulo está falando aqui, ó. O Espírito é que dá vida, o Espírito Santo, hoje, quando você vive no Espírito, você tem vida. Quando você vive pela letra, pela lei, você só encontra a morte, porque a letra mata. Por isso que os evangélicos, a maioria são mortos. Mortos, não é morto espiritualmente, não existe isso, entenda uma coisa. Ninguém morre espiritualmente, por quê? Porque primeiro que espírito não morre. Espírito é eterno. O que morre é a alma. Você morre carnalmente. Você está morto. Você vive morto diante de Deus. Por quê? Porque não tem o espírito. Isso é que é o morto. Não é o morto. Fulano não entende nada, fulano não está bem. Está morto espiritualmente. Mentira. Ninguém vive morto espiritualmente porque, primeiro, não é uma experiência espiritual que nós temos. Na verdade, é o Espírito de Cristo que está tendo uma experiência carnal dentro de nós, como foi com Jesus de Nazaré. O próprio Deus veio e entrou naquele corpo de Jesus de Nazaré e ali estava tendo uma experiência carnal, como nós também. Como foi com Paulo, com José, como foi com Isaías, como foi com Moisés, com Elias. Ali o Espírito estava tendo uma experiência carnal. Aqueles morreram, todos morreram. Todos morreram, viraram pó, não tem mais nada há milhares de anos. E lá no céu não tem nenhum deles. Quem está lá no céu é o Espírito que estava neles. Entenda isso. Não tem Elias, não tem Moisés, não tem Paulo, não tem Pedro, não tem João, não tem José, não tem pastor, não tem bispo, não tem cantor, não tem atriz, não tem ninguém no céu. Ninguém que morreu nessa terra, que se enterrou e está lá no céu de maneira nenhuma. E nem tampouco que está no inferno queimando, que nem muitos crentes falam, também não. Nem está no céu reinando e nem está no inferno queimando, porque o inferno é a sepultura. E, infelizmente, os que morreram sem Cristo estão mortos eternamente. Mas os que morreram com Cristo estão reinando. O Espírito que estava no corpo deles. A Maria, o José, o João, o Pedro, o Ricardo, o Roberto, o Alex, seja lá quem for que morreu da tua família, teus amigos, seja lá quem for, que esses que morreram aí foram mortos, viraram pó. Nenhum deles está no céu e nem no inferno queimando. O que está no céu é o Espírito que estava neles, certo? Que tem um nome que só Deus é quem sabe. Só Deus é quem sabe, ninguém sabe. Esse nome deles morre aqui na terra. Tudo que é da terra é terreno, já dizia o apóstolo Paulo. O que é espírito é espiritual, é do espaço, é celeste, é celestial. O que é do céu é celestial e o que é da terra é terrestre. Tudo que você tem aqui, fora exterior aqui, do exterior aqui do seu corpo, tudo isso é da terra. Envelopes que você pega em igreja, óleos que você recebe em cabeça, banho de piscina como batismo, Santa Ceia que você come, tudo isso é da terra. Tudo isso é da terra. Se é da terra, é terrestre, então não é o espírito. Então não é celestial. Se acaba aqui, se destrói aqui. Coisas que com uso se destrói, já dizia o apóstolo Paulo. É transitório. Olha só, vamos entender aqui agora. Ó. Preste atenção. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, olha só, ele está falando aqui no versículo 7, ó. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, olha só, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Tá vendo? Se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, se ele veio em glória, esse era o ministério da morte. Era a lei de Moisés. Os 613 mandamentos da lei. Era um ministério da morte. Antigo, que Cristo destruiu na cruz. Veja só. E diz aqui,
que o povo não podia fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitório, quer dizer, não era permanente, não era eterno. Logo, logo aquilo ia se desfazer e Moisés voltaria ao normal. Diz aqui no 8, ó, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Entendeu? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça do Espírito Santo, que é esse que nós vivemos. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Entendeu? Se o que era transitório, se o que se acabava, se destruía, se o que era imperfeito foi para a glória, muito mais em glória o que é permanente, o que permanece, o que é eterno. O que é o eterno? É o Espírito. Muito mais glorioso é o nosso ministério hoje. Se o ministério de Moisés, o ministério da lei, da condenação era glorioso, era de maneira que o povo se admirava para obedecer, imagine agora. Nós, nesse novo ministério do Espírito, onde muitos não entendem e vivem a negar Cristo. Esse é muito mais glorioso, meu amado. Entendeu? Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Foi ou não foi abolido o Velho Testamento? Está aqui dizendo, ó. Está aqui o apóstolo Paulo falando, ó. Mas se o sentido, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje mesmo o mesmo véu, até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Está ou não está? Está. Até hoje o povo vive o Velho Testamento. Até hoje o povo vive a antiga aliança com o véu de Moisés no rosto. Não conseguem ver Jesus. Não conseguem ver o sacrifício de Cristo. Negam Jesus. O povo hoje vive a antiga aliança. Está aqui, ó. Que foi por Cristo abolida. Foi destruído. O Antigo Testamento, o Velho Testamento, foi abolido na cruz, meu amado. Não existe mais. Existe hoje aqui nesta Bíblia só para nós observarmos, analisarmos e tirarmos conclusões. Enxergarmos a grandeza de Deus e vermos a história dos patriarcas, dos apóstolos, dos profetas, dos apóstolos, que viveram antes de nós. Não é para se viver. Você não vive a Bíblia. Como quando dizem para você que você tem que crer no que está escrito, isso é mentira. Você tem que viver o que está escrito. Não. Não se vive o que está escrito na Bíblia. Não se crê em tudo que está escrito na Bíblia. Por quê? Porque se você tiver que crer e viver tudo que está escrito na Bíblia, como manda os teus pastores, você vai ter que apedrejar as mulheres que adulteram e os homens. Porque está dizendo aqui que a mulher tem que ser apedrejada quando é pega em adultério. Você vai ter que ser circuncidado, vai ter que cortar a pele lá do seu órgão genital, das suas partes íntimas. É a circuncisão. Vocês fazem isso? Não, né? Muito bem. Alguém é queimado aí? Porque tinham que queimar. Alguém é crucificado aí quando é pego como assassino, como bandido? Não, né? Muito bem. Alguém vai para julgamento? Alguém vai para prisões quando levanta um falso testemunho com alguém? Me diga. Não vai, né? Porque aqui diz que tem que ser assim. Você vive sacrificando animais no altar da tua igreja? Você sacrifica cavalo, jumento, boi, cabrito, ovelha, bode? Não, né? Muito bem. Porque está escrito que tem que sacrificar. Você está entendendo como não é para viver o que está escrito? Não é para viver. Não é para crer em tudo que está escrito na Bíblia. Entenda, preste atenção. Por quê? Porque existe nova aliança e antiga aliança. O que é a antiga aliança? Tudo da lei de Moisés. Que Cristo aboliu aqui, ó. No Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O povo tem o véu até hoje. O povo fica que nem Moisés.
com um véu no rosto. Por isso que não enxerga, que não crê no sacrifício do Senhor Jesus Cristo e vivem fazer campanhas. Por que você faz campanhas? Por que as igrejas é cheia de corrente de libertação, é corrente de tudo, é campanha para tudo? É a lei de Moisés, é a antiga aliança, é o Velho Testamento. As campanhas que são feitas nessas igrejas é tudo do Velho Testamento. É tudo tirada da letra, da morte, de condenação. Não tem nada do Novo Testamento, não tem nada da Nova Aliança. Por quê? Porque na Nova Aliança, somente um foi que sacrificou para sempre, para que ninguém mais sacrificasse. Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi o único e perfeito sacrifício, e mais nada. Fora de Cristo, tudo que é feito hoje é falsidade, é falso, é anticristo, é maligno. Não tem mais sacrifício, meu amado. Não tem mais campanhas, meu amado. Não tem mais dízimos, era da lei. Acabou, Cristo aboliu. Está aqui, ó, mais uma vez, versículo 14 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Ó, mas os seus sentidos foram endurecidos. Por quê? Olha só, os seus sentidos foram endurecidos, seus pensamentos não conseguem pensar o povo. Mas, por quê? Até hoje mesmo, o mesmo véu está posto na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Aboliu ou não aboliu? Cristo destruiu ou não destruiu a antiga aliança? Destruiu. O Velho Testamento não existe mais na lei do Espírito de vida. Mas o povo vive fazendo campanha de Gideão. Gideão está onde? Na Nova Aliança? Na Antiga Aliança. Fazendo campanha de Abraão. Abraão está onde? Na Nova Aliança? Na Antiga Aliança. Faz campanha de Moisés, de Sansão, de Davi, de Daniel. O jejum de Daniel é a Nova Aliança? Não, é a Antiga Aliança. Então, vocês estão com o véu de Moisés, não conseguem ver Cristo. O povo vive enganado e não consegue entender isso. Jejum de Daniel, meu amado. O jejum de Daniel é para receber o Espírito Santo. Mentira. Mentira. É para ganhar o teu dinheiro. É barganha. É toma lá da cá. Entendeu? É o velho toma lá da cá. Ó, fica, traz tanto, coloca tanto. Entendeu? Você vai receber isso. Quer dizer, é uma venda. É a moeda de troca. A moeda de troca dos cães gulosos se chama o Antigo Testamento. A lei de Moisés é a moeda de troca. Tá aqui, ó. Tem que sacrificar. O povo te sacrificou. Isaac sacrificou. Fulano sacrificou. Davi, Jacó, não sei o que. Tudo da antiga aliança que Cristo destruiu na cruz. Não existe mais hoje. Estamos no ministério do Espírito. Excelente, permanente, eternamente. Não tem mais lei, não tem mais condenação. Não tem mais dízimos, não tem mais fogueira santa, nunca teve, nem na Bíblia tem. Nunca ouvi falar aqui na Bíblia que fizeram fogueira santa. Quem foi que inventou essa tal de fogueira santa? Foram os cães gulosos, malignos da religião evangélica, que querem ser judeu. Você veja que lá na igreja deles tudo é judaísmo. É levitas, é sacerdotes, é arca da aliança, é candelabro, é altar. É sacerdócio, é o santuário, é não sei o que, é consagração de óleo, vai para um lado e vai para o outro. É tudo isso, meu amado, é uma religião maligna. Não tem nada de Cristo. Você tem que abrir os olhos. Você tem que ver claramente, essa é a verdade. Um cão guloso, guiado por um espírito maligno, que dizem que ele é um homem de Deus, mas para mim é um homem natural, não tem nada de Deus. Levanta um templo de Salomão, uma blasfêmia, uma verdadeira blasfêmia esse templo de Salomão em São Paulo. Gastaram milhões e estão gastando até hoje para manter. E o povo não enxerga que aqui dali é uma verdadeira blasfêmia, porque Cristo falou bem claro, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E ele falou para a mulher samaritana, vai chegar o tempo, mulher, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, os verdadeiros, em espírito e em verdade, porque nem nesse monte e nem no templo em Jerusalém se buscarão o Pai. Entendeu?
Mas os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E lá em Atos 17, 24, o apóstolo Paulo fala: porque o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra e do universo, não habita em templos feitos por mãos de homens. Não habita. Presta atenção, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. De maneira nenhuma. Leia comigo. Atos, capítulo 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Leia na sua Bíblia, tá aí. E você diz que Deus está no templo de Salomão. Ah, vamos ao templo. Deus está lá. Lá em 2 Crônica fala que ali estão abertos os meus olhos, os meus ouvidos estão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Foi na lei. Era a antiga aliança. Cristo aboliu na cruz. Não existe mais. Na nova aliança, ele habita em nós. Ele habita em nós. Entendeu? Na nova aliança, ele habita em nós. Olha só aqui, 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Olha só onde é que Deus habita. Diz assim, ó: ora, ou não sabeis que o vosso corpo, o vosso quê? Ou não sabeis que o templo de Salomão? Não, está falando aqui o vosso corpo, nosso corpo. Olha só, 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ó: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita no monte, que habita no templo de Salomão, da igreja? Não, que habita em vós. Nós somos o templo. Está aqui, ó: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Não somos de nós mesmos, meu amado, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você tem que glorificar a Deus é no teu corpo, é na tua mente. Não é dentro de uma igreja, não é no templo de Salomão em São Paulo que foi feito por um maldito cão guloso. Não. Você tem que glorificar a Deus é no teu corpo, na tua mente. O povo é enganado porque muitos já vieram de outra religião. Como milhares de pessoas são enganadas na religião católica. E eles deixam de ir? Não, estão lá lotados. Os templos estão lotados das igrejas católicas. E são todos errados e estão indo para a perdição, para a morte eterna. Assim também são os cães gulosos, né? São os templos maravilhosos aí que o povo se engana. Milhares de pessoas estão lá, sendo enganados, infelizmente. Meus amados, é isso que eu tenho que dizer para você. Estamos na nova aliança. O ministério do Espírito não tem nada de material. O Espírito não se alimenta de coisas materiais. O Espírito se alimenta da nossa oração, da nossa obediência na palavra de Cristo. Não é para se crer no que está escrito. Não é para se viver tudo que está escrito. Você tem que viver a sua fé no Evangelho da graça de Cristo Jesus. Fora disso, já dizia o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 1, se alguém pregar outro evangelho, que não seja o que nós pregamos, seja maldito, amaldiçoado. E é o que a maioria dos evangélicos são. Amaldiçoados, malditos, porque estão pregando outro evangelho. Eles pregam o Antigo Testamento, eles pregam a lei de Moisés. São malditos. Quem não prega o Evangelho da Graça que está nas cartas do apóstolo Paulo, estão sendo malditos. É o que disse o apóstolo Paulo. Não sou eu quem estou dizendo. Se você quiser me acompanhar, só para terminar. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Seja o quê? Anátema, maldito, amaldiçoado. Entendeu? Como já tinha vos dito, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito. Tá bom, meus amados? E é o que a maioria estão sendo aí. Pregando Davi,
vivendo como levitas, que não são levitas, coisa nenhuma, são brasileiros. Templo de Salomão, Arca da Aliança, fogueira santa, jejum de Daniel, Santa Ceia, dízimo. Tudo isso é da lei. Tudo isso é do Antigo Testamento, que Cristo aboliu, como você leu aqui comigo. Então, estão sendo malditos. Por quê? Porque estão pregando outro evangelho. Porque no evangelho das cartas de Paulo aqui, não tem campanha, não tem dízimo, não tem fogueira santa, não tem templo de Salomão, não tem nada. Tem o evangelho, a sã doutrina do evangelho da graça de Cristo Jesus. E é esse evangelho que nos liberta, que nos abençoa e que nos faz ser filhos do Altíssimo. Você é um abençoado de Cristo. Vem para a graça você também. Esse é o ministério do Espírito, da lei, do Espírito de vida que nos libertou da morte e da condenação eterna. Graça e paz a todos. Assim é e assim será. Eu me despeço aqui em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Vamos em frente.